O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos celebrando essa grande festividade de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma aparição, que na verdade posso dizer que seja uma visita. No Evangelho nós vimos a primeira visita que Nossa Senhora fez. Logo após o anjo ter aparecido para ela, ter falado que ela ia ser mãe do Salvador, Nossa Senhora imediatamente, depois que ela dá o sim, ela sai de Nazaré, indo para uma cidade que fica nas montanhas perto de Jerusalém, que se chama Encárem. E ela visita, e nós vimos aqui, e existe até uma coisa interessante: ninguém sabia que Isabel estava grávida. Ela já estava no 6º mês. O anjo fala para Nossa Senhora que, no caso, Isabel estava grávida, e ela vai lá, e ela averigua e constata que realmente ela estava grávida. Então teve uma revelação divina para Maria, no aspecto da gravidez de Isabel, e ao mesmo tempo uma outra revelação divina a Isabel em relação à Virgem Maria, a Nossa Senhora, que estava grávida, porque também ninguém sabia. Quando Isabel vê Nossa Senhora, porque imagina uma mulher grávida com 1 semana, porque de Nazaré para Encárem, que fica perto de Jerusalém, como eu acabei de dizer, dá mais ou menos uns 150 quilômetros. Então, se veio a pé, deve ter gastado aí mais ou menos 1 semana. Então, Nossa Senhora estava com 1 semana de gravidez. Uma mulher com 1 semana de gravidez não dá para perceber nada. Por isso que quando ela olha, por revelação divina, ela diz: como eu posso? Eu não sou digna de que a mãe do meu Senhor me venha visitar. E aí, só alegria ali. João Batista exulta de alegria no ventre de Isabel. E aí nós vimos essa primeira visita, como eu estava
falando. Uma visita de Nossa Senhora, porque quando Nossa Senhora, ela visita, ela aparece, ela não está levando ela está levando Jesus Cristo. É sempre Jesus. Não dá para separar a Virgem Maria de Jesus e nem Jesus da Virgem Maria. Os dois estão ali rentes, um no outro. Então teve essa visita. Mas não sei se vocês sabem, ainda na época dos apóstolos, Nossa Senhora também, que estava em Éfeso, ela ainda não havia morrido. Ela faz uma visita ao apóstolo Tiago, na Espanha, em Saragossa. É por isso que tem São Tiago de Compostela. Então, diz na tradição que São Tiago estava muito triste porque a evangelização dele não estava dando muito efeito. E de repente Nossa Senhora apareceu em cima de um pilar. Por isso que veio o nome Nossa Senhora do Pilar. E a Nossa Senhora aparece, então ela não estava morta, ela apareceu lá para ele. E ali ela entusiasmou ele, vai lá, Tiago, não desanima não, continua, vai em frente e tudo. Aí Nossa Senhora falou também que ali deveria ser construído um grande santuário, e lá tem esse santuário, e dizendo que nenhuma situação de guerra iria atingir aquele santuário. Essa foi uma outra visita de Nossa Senhora. Depois aí nós vamos vendo mais cá para frente a medalha milagrosa, que ela aparece para Santa Catarina Laboredo. Depois tem lá em Salete, Lourdes, Fátima, que é uma grande conclusão dessas aparições de Nossa Senhora, como um resumo, e é essa que nós estamos celebrando no dia de hoje. Um índio chamado Juan Diego, que na semana passada, se eu não me engano, na sexta-feira, foi a celebração dele, foi a memória de São Juan Diego, que depois foi canonizado. E ele, na sua simplicidade, indo ali para participar da Santa Missa, participar da catequese, então Nossa Senhora aparece para ele. E Nossa Senhora usa um nome muito carinhoso, né? Ela diz assim: Juanito, o menor dos meus filhos. Juanito. Um jeito carinhoso, né? Aí ela fala assim para ele: fica sabendo que eu sou Maria sempre virgem, mãe do verdadeiro Deus, por quem vivemos. Nossa Senhora fala para Juan Diego de dois dogmas: o dogma da virgem, que Maria ela é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Ela se tornou, ela ficou intacta, apesar de ter dado à luz. É um mistério esse fato de Nossa Senhora ter dado à luz a Jesus. Então a igreja nos ensina isso e nós acreditamos. O segundo que ela está dizendo: eu sou a mãe do verdadeiro Deus. Imagina os astecas que adoravam o Deus Sol, que oferecia sacrifício de pessoas. Então, quando os astecas eles se dirigiam para algum lugar para tomar, em alguma guerra, então quando eles venciam, eles pegavam aquelas pessoas, levavam escravas e ofereciam em sacrifício. Era uma matança que só Deus sabe, para aplacar a ira do Deus Sol. Aí Nossa Senhora fala: eu sou a mãe do verdadeiro Deus, não é o Deus Sol, não.
O verdadeiro sol, o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Aí entra o dogma da maternidade. Como é que uma criatura pode ser mãe de Deus, se Deus a criou? Um mistério. Mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Aí ela diz, por quem vivemos. Hoje na oração aqui, com as monjas beneditinas aqui de Campos do Jordão, nas preces falava isso, né? O Deus que nós vivemos, nós rezamos isso aqui hoje. Então, esse Deus por quem vivemos, nós vivemos para Ele. A nossa vida deve estar voltada para Ele. Nós não podemos voltar a nossa vida para nós, é para Ele. Se a nossa vida não estiver voltada para Deus, não tem sentido. Mas também não é simplesmente voltar-se para Deus para receber benefícios materiais. Porque tem muita gente que está seguindo nosso Senhor porque querem receber isso, porque querem ter boa saúde, porque querem resolver o problema administrativo. Aí quando não resolve as suas contas, que foi adquirindo, e poderia ter administrado muito bem, e por isso não ia ter dívida nenhuma. Aí agora que está depois com a dívida, agora está atrás de Deus, paga a minha dívida. Deus não veio à terra para pagar dívida material. Ele veio para pagar a grande dívida que nós tínhamos para com Ele. A nossa ofensa é o nosso pecado. Mas Ele pode fazer isso também, pode ficar tranquilo. Mas não é segui-lo por isso, é segui-lo por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Nós não existíamos, Ele nos criou. Às vezes nós dizemos assim, né, que nós viemos do nada. Filosoficamente está errado dizer isso, porque se nós viemos do nada, então existe um lugar chamado nada, que tem um monte de gente lá e Deus vai tirando do nada. Então é melhor dizer, não existíamos e passamos a existir. Olha que coisas lindas aqui, ó, aqui na minha frente. E as irmãs também, as monjas. Fomos criados por Ele, então a nossa vida deve ser um eterno agradecimento, um eterno louvor. Tudo por Ele e para Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Fora dele, nada. Tudo por Ele. Acordar por Ele, passar o dia por Ele, dormir por Ele, trabalhar por Ele, morrer por Ele, ir ao encontro dEle. Esse é o Deus que nós vivemos. Nós vivemos para Ele. Então, depois que Nossa Senhora dá essa introdução, ela diz assim, olha, desejo muito que se erga aqui um templo para mim. Olha, por que Nossa Senhora está pedindo um templo? Nós vamos entender o que é que acontece na casa de Deus. Eu estou dizendo nessa casa física que nós estamos aqui. O que é que acontece de principal aqui dentro? O sacrifício. A irmã ali falou a missa, é isso mesmo. É a missa. Essa capela que nós estamos aqui, ela não teria sentido nenhum se não tivesse esse altar. Se tivesse só o ambão e não tivesse o altar, isso significa que são protestantes. Porque no protestantismo só tem o ambão da palavra, tudo é a palavra. Nós não, nós temos o altar e temos o ambão. O ambão da palavra, aonde Deus nos alimenta. E agora, por exemplo, nós ouvimos a palavra de Deus e eu estou alimentando vocês com a palavra. Aí nós estamos
com fome da palavra de Deus, do ensinamento de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Aí depois que nós nos alimentamos da sua palavra, ele nos alimenta dele mesmo. E aí no altar acontece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é oferecido ao Pai por nossa redenção. Aquele sacrifício que aconteceu na sexta-feira santa, que foi antecipado na quinta, sacrifício incruento na quinta-feira e cruento com derramamento de sangue na sexta-feira, é atualizado em todas as igrejas católicas do mundo inteiro. Pode ser numa grande basílica ou pode ser numa pequena capela. Ali está o sacrifício de Jesus por nossa redenção. Ele se oferece ao Pai. Pai, eu me ofereço pelo sem vergonha do Padre José Augusto, que só vive te ofendendo com pecados. E como eu não quero que o Padre José Augusto se perca, Pai, perdoa os pecados dele. E lá no céu o Pai disse, ok, like para você, meu filho. A linguagem mais moderna, né? Então eu falo, Padre José Augusto, cada um se coloque no meio para a nossa salvação. O catolicismo não tem sentido se não tiver a missa. Por isso, reze para que Deus possa enviar santos padres. Peçam isso a Deus. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque Deus é esperto, porque Ele é a própria esperteza. E Ele manda a mãe dele dizer assim, olha, vai lá, porque os astecas estão oferecendo sacrifício errado. Está oferecendo sacrifício ao Deus Sol e ainda está oferecendo pessoas. Não se oferece mais sacrifício de seres humanos. Isso no paganismo acontecia. Agora o sacrifício é único, é o meu filho, é eu, no caso Deus falando, né? Sou eu que tenho que ser oferecido, nada de matança de pessoas. Então quando ela está dizendo, construa um santuário, para dizer assim, então agora, nada de sacrifício de animais. É o sacrifício do meu filho que deve ser oferecido ali. Aí ela diz, aí vocês vão ver que vai acontecer muitos milagres, muitas coisas. Vê, Nossa Senhora aparece em Guadalupe para dizer que chega de sacrifício de seres humanos. O único sacrifício é do meu filho. Então vai lá falar para o bispo que é para construir esse templo, para que todos vocês venham aqui para prestar culto ao meu filho por minha intercessão. Olha que coisa bonita. E hoje lá, é bonito, né? Interessante que quando Juan Diego vai falar para o bispo não acredita, porque não dá também para a igreja oficial, já alguém está dizendo que Nossa Senhora está aparecendo, já está dizendo que está, tem que ver, né? Se isso aqui é coisa da cabeça, se é de algum lunático, ou se realmente Nossa Senhora está aparecendo para ele ou não. Então o bispo vai e diz assim, olha, faz o seguinte, diz para ela para trazer um sinal. Quando ele volta para falar para ela, ele diz assim, mas ele não acreditou em mim não. Manda uma pessoa mais inteligente, mais sábia. Porque aí Nossa Senhora diz assim, meu filho, eu escolhi você porque você é o pior de todos. Olha como é que Deus faz.
Deus manifesta a sua graça nos piores. Eu não estou dizendo os piores aqui que bandido, nessas coisas que eu estou falando, não. Aqueles que são considerados os piores, aquele que ninguém dá valor. As pessoas gostam de dar mais valor, os estudados, né? Os cultos. Mas se Deus se manifesta a uma pessoa culta, seria difícil de poder acreditar que poderia ser Deus, porque vai se olhar a pessoa pelo processo natural dela, né? A pessoa é inteligente, então, não aparece ser inteligente, mas aparecer para um burrinho. Você pode ver, Nossa Senhora sempre aparece para criancinha, para pessoas que não são inteligentes. Então, olha, cuidado, viu? Aquelas pessoas muito simples que tem por aí, que vocês ficam desprezando, né? Deus poderá manifestar a glória dele naquela pessoa, viu? Então, cuidado. Você é o pior. É por isso que eu te escolhi. Mas era de uma simplicidade muito grande ele. Aí Nossa Senhora volta lá e diz para ele. Aí o tio dele fica doente. Vocês ouviram a narração ontem que uma irmã estava fazendo aqui, né? Só estou complementando, porque o pessoal de lá não ouviu. Aí, quando ele vai para casa, o tio dele está doente, aí o tio dele pede para que um padre venha para dar uma extrema-unção para ele e tudo. Aí ele vai lá para falar com o bispo e me parece que quando ele volta, né, ele vai contornando, porque tinha o lugar da aparição, então ele vai tentando se esconder para não se encontrar com Nossa Senhora. Achei graça que ontem, quando eu estava narrando aqui, a irmã estava narrando. Aí tinha uma das... Não vou ficar falando não, senão depois vai dar... Aí teve uma irmã que ela olhou assim para a outra e começou a rir assim, bem discretamente. Aí eu entendi, deve ser por causa dessa situação. Aí quando ele vem, aí Nossa Senhora aparece para ele. Aí ele diz assim, ei, tudo bem com a senhora? Como passou a noite? Vê a simplicidade dele? Aí Nossa Senhora diz, mas Rolito, o que está acontecendo? Por que você está fugindo de mim? Ela sabia de tudo, né? Não, é porque meu tio está doente, eu tenho que levar o padre lá e tal. Fica tranquilo, seu tio já está bom. Agora vai fazer o que eu estou te pedindo. Vai lá em cima e pega umas flores que tem lá, umas rosas, e traz aqui para mim. Aí ele coloca naquele pano, né? Diz aqui a casula, mais ou menos assim, que chama tilma. E aí ele traz as rosas, leva para o bispo. Aí quando leva, que ele joga as rosas no chão, aí está impresso a imagem de Nossa Senhora. Aqui é o grande milagre também. No reino vegetal, mineral e animal, não tem tinta. Essa tinta é do céu. A pintura, ninguém pintou, é do céu também. É do céu a pintura. Está vendo que coisa interessante? E aí tem várias coisas relacionadas ao milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, que a NASA até hoje ainda pesquisa. Nos olhos dela, na pintura, aparece a imagem do anjo lá embaixo, ou do Juan Diego. O olho tem pulsação. Diz que a imagem, a pintura, ela não cola no pano. Fica assim meio que afastado. No ventre, percebe-se que tem uma criança mesmo ali dentro. Nossa Senhora, quando visita, leva Jesus. E assim por diante. Depois vocês procuram na internet, que vocês vão encontrar muitas coisas. Até no manto dela, as estrelas que estão no manto, elas estão na mesma proporção das estrelas que estão lá no céu. Fazendo o cálculo, conseguiram. E a partir das estrelas, né? Como tem
a irmã Letícia, a cantora e a tocadora por excelência aqui do mosteiro, brincando. Então ali diz que fizeram uma pauta e ali tem uma música que eles já tocam. Até ali saiu uma música. Se vocês quiserem, procurem na internet que vocês vão ver também. Tudo isso são os milagres do que aconteceu com Nossa Senhora. Mas o mais importante para nós guardarmos aqui hoje, é o seguinte: Nossa Senhora apareceu para mostrar que ela é a Virgem Maria, ela é a Mãe de Deus, e que o sacrifício do Filho dela precisa continuar sendo oferecido por nossa redenção. O sacrifício dos astecas não tem mais função e nunca teve. Então, que a nossa vida, minhas caríssimas irmãs e meus caríssimos irmãos aqui, que a nossa vida esteja voltada para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a nossa vida não for voltada para isso, não tem finalidade nenhuma nós estarmos aqui. E vocês são privilegiados por terem a graça de poder participar de missa todos os dias. Tem pessoas que é uma vez por ano, uma vez por mês. Tem outros que só no domingo. E vocês têm esse privilégio. Não deixem, façam tudo que a vida de vocês tenha como centro o sacrifício da missa. Porque o sacrifício da missa é o centro do mundo e é o centro da eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.